Alô, amiguinhos, bom dia. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam descansados e que vocês estejam felizinhos para nossa aula de hoje, né? Caso vocês não se lembrem, a gente tem uma lista de exercício para corrigir, tá? Então, o que aconteceu? Lembrem-se que semana passada eu tive meu probleminha no notebook e a gente acabou ficando atrasado, né? Então, o que era para ter sido corrigido semana passada ficou atrasado. Então, eu prefiro fazer a aula gravada, que eu consigo adiantar mais os nossos assuntos, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer, ó? Correm lá. Muitos de vocês já me mandaram, né? Eu já vi que vocês me enviaram, só que a gente precisa corrigir, né? Não adianta eu entregar a lista de exercícios para vocês e a gente não corrigir, tá? Então, para quem tá perdido, né, o que vai ser a nossa aula agora, para a gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Para que vocês corrijam essa lista de exercícios e possam ir para a aula de placas tectônicas, para a aula de rochas, certo? Primeiro a gente tem que finalizar essa parte de movimentação de placas, tá? Então é essa lista de exercícios que eu passei para vocês, tudo bem? Semana passada, né? E a gente vai fazer a correção dela e ir juntos, tudo bem? Então o que eu quero que vocês façam? Muita gente ainda não me mandou, né? Então o que acontece? Vocês podem fazer, né? Tem a chance de fazer junto comigo aqui agora. E vocês que já fizeram, corrijam. Então, eu quero ver que vocês corrigiram aí mesmo. Pode passar a caneta vermelha para eu ver que vocês acompanharam, tá? Pós a correção, eu quero que vocês me enviem, igual vocês têm feito, né? A grande maioria, não são todos. Mas que vocês me encaminhem aí, corrigido ou feito, tá? Esses exercícios, para eu ver que vocês entenderam. Tudo bem? Então, essa lista de exercícios, na verdade, foi um resumo da que a gente viu até agora, né? Sobre a dinâmica interna da Terra. Então, ela tem várias coisas aí, né? A gente viu sobre as teorias, né? Da deriva continental. E a gente viu também a movimentação de placas tectônicas, certo? Então, vamos lá, galerinha. Para a primeira pergunta, né? Então, peguem, ó. Observe a imagem abaixo. Então, o que a gente vê aqui, ó? Um monte de continente, né? Todos eles unidos num só, né? Então, a gente tá aqui a Pangeia, tá? Depois, a gente vê dois grandes continentes, né? O do norte é chamado de Laurásia e do sul, Gondwana. E depois, com o passar do tempo, esses continentes vão se separando até a gente chegar o que tem hoje, tá? Então, isso é uma teoria, tá? Tem duas teorias, né? A teoria da deriva continental e a teoria de tectônica de placas. E aí, qual que fala sobre a Pangeia, né? Qual delas que fala que os continentes talvez estivessem todos unidos num único continente, tá? Então, a letra A. A imagem acima explica a formação e a distribuição dos continentes da Terra, bem como a ocorrência de fenômenos como abalos sísmicos e atividades vulcânicas. De acordo com seus conhecimentos, qual que é o nome, então, dessa teoria, né? Então, eu vou só comentar aqui, tá? Eu não vou digitar. Então, vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar, tá? Senão fica muito longo o vídeo, certo? Então, essa teoria, gente, caso vocês não se lembrem, é a teoria da deriva continental. É a teoria de Wegener, né? Ou Wegener. O que ele dizia, né? Que uns continentes todos estavam unidos e depois se separou. Então, a resposta aqui da letra A, teoria da deriva continental, certo? Então, aqui, ó, caso vocês tenham dúvida, teoria da deriva, estar à deriva, ou seja, esses continentes, eles estão se locomovendo por causa de alguma coisa. Algo está fazendo esses continentes se movimentar, mas a gente até então não sabia o que era, né? Lembra disso? Explique a teoria citada na alternativa A. Então, gente, ó, vamos para esse slide aqui para a gente lembrar. Teoria da deriva continental, Wegener acreditava, então, que todos os continentes eles estavam unidos, né? E depois eles foram se separando. Então, o que vocês vão escrever aí? Que Wegener, ele tinha as evidências para falar que um dia nós fomos um único continente, tá? Que evidências, que provas era essa que Wegener tinha, né? A primeira era em relação
ao contorno dos continentes, né? A gente coloca um exemplo aqui da América do Sul e da África e a gente vê, né, que os continentes eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, a primeira prova que vocês vão colocar aí é o contorno dos continentes, beleza? A segunda coisa que Wegener observou, né, em trabalhos de campo é que as rochas que existiam aqui na América do Sul eram as mesmas rochas que existiam na África, tá? E mais do que isso, essas rochas elas tinham idades semelhantes, tá bom? Então a primeira coisa, contorno dos continentes, e a segunda, rochas de mesma idade, tá? E a terceira coisa eram os fósseis, né? Ou seja, os fósseis de animais, os fósseis de plantas, né? Que eram encontrados em um continente, eram encontrados em mais de um continente. O que seria impossível se a gente estivesse separado, tá? Então, o que vocês têm que escrever aí de forma resumida, né? Na teoria da deriva continental, ele acreditava-se que todos os continentes do dia tinha sido apenas um, que se chamava-se Pangeia. Como que ele comprovava isso, né? Ele falava a partir do contorno, né, dos limites aqui dos continentes, certo? Rochas de mesma idade e fósseis iguais em continentes diferentes. Então, para explicar a teoria da deriva continental, é só falar essas 4 coisinhas que vocês estão certinhos, tudo bem? Sabe-se que inicialmente essa teoria foi rejeitada pela comunidade científica. Por quê? Então lembrem comigo que Wegener ele tinha as evidências, mas ele não tinha como comprovar isso, né? Por quê? As pessoas perguntavam para ele, né, a comunidade científica, mas Wegener, se um dia todo mundo foi junto, né, todos os continentes eram agrupados, o que fez aqui, ó, eles se separarem, por exemplo, né? O que fez esses países se locomoverem? E se tá junto hoje, por que não separa mais? Um dia a gente vai juntar tudo de novo, né? Então, fale, né? Vocês têm que escrever aí que Wegener não soube explicar por que os continentes se movimentavam, né? Ele sabia que um dia era tudo unido e separou, mas ele não sabia o que fazia esses continentes e se locomover. Por isso que foi desacreditada na época. Ninguém acreditou no Wegener. Falava, ó, até faz sentido o que você fala, mas você não sabe explicar porque se movimentou os continentes, então não tem como a gente acreditar em você, tá? Então, foi desacreditada pela comunidade científica. Tudo bem? Então, só vai ser comprovado que os continentes, né, realmente se movimentavam lá na década de 60, né, que descobrem as correntes de convecção, ou seja, o magma em movimento faz com que os continentes, né, ou as placas, a crosta terrestre, boiem em cima desse magma, né? E por conta disso faz com que eles se movimentem, tá certo? Então aí a gente respondeu a questão 1, A, B e C. Belezinha? Vamos lá. Exercício 2. Observe o mapa abaixo e responda, tá? Então, aqui, ó, a gente tem vários numerinhos, né? E o que é essa linha pontilhada? São os limites de placas tectônicas, tá? Então, o número 1 aqui é a placa pacífica, placa 2 é a placa de Cocos, placa 3, placa do Caribe, placa 4, placa norte-americana, tudo bem? Então, aqui são as placas que a gente tem no mundo e o nome de cada uma delas, tá? Letra A. Por que no Brasil não existem vulcões ativos ou eventos como terremotos raramente são sentidos, né? Então, isso a gente comentou sobre movimentação de placas tectônicas, tá? Para ocorrer vulcão, para ocorrer terremoto, a gente discutiu que tem que acontecer esses eventos nas bordas das placas tectônicas, tá? Então, ó, vamos pintar aqui, ó, como se a minha mão fosse 2 placas, né? Aqui é o limite de uma placa e aqui é o limite de outra placa, certo? Então, aqui, ó, a gente tem 2 placas se chocando, por exemplo, tá? Os países que se encontram perto da borda da placa tectônica é onde que sente o impacto do terremoto, por exemplo, né?
Lembre-se que essas placas, elas têm grandes espessuras, né? E no momento que elas se chocam, tem uma liberação de energia muito grande, tá? Só que essa liberação de energia, ela só é sentida nas bordas, nos limites das placas tectônicas, tá? Então, para vocês entenderem, os terremotos, os vulcões, eles são sentidos aqui, ó, na onde tá as linhas tracejadas. A gente discutiu em aula que pode sim acontecer no centro da placa, né? Mas tem que ser alguns casos específicos. Predominantemente, vulcão e terremotos, tsunamis, eles vão acontecer aonde tem aqui, ó, o limite de placas, tá? Então, por isso que é tão comum, por exemplo, ter terremotos aqui na região do Chile, tá? O Chile tá, por exemplo, aqui, ó, bem nessa bordinha aqui da América do Sul, tá? Então, olha como ele tá perto do limite de placas tectônicas. Então, realmente vai acontecer, tá? A mesma coisa o Japão, tá? O Japão, apesar do mapa não estar tão bem feito, ele tá nessa região aqui, ó. O Japão tá no encontro de 3 placas tectônicas, pessoal. Então, aqui, ó, ele tem 3 placas que estão se chocando. Então, por isso que é tão comum no Japão ter terremotos, né? Acredita-se que tem mais de 100 terremotos por ano no Japão, tá? Então, por quê? Porque o Japão tá bem, ó, tá vendo? No encontro dessas 3 placas tectônicas, tá? E no Brasil, por que não tem? Então, se a gente jogasse, por exemplo, o mapa do Brasil aqui, porque isso daqui é América do Sul, né? Não é todo o Brasil. O Brasil, ele tá nessa região aqui, ó. Então, lembra que eu comentei com vocês, eu fiz até o desenho, que o Brasil está no centro da placa tectônica, ele não tá na borda, ele tá bem no meio da placa tectônica. Países que estão no centro da placa tectônica não sentem terremotos, não são atingidos por vulcões, tudo bem? Então, o que vocês têm que escrever aí? Que no Brasil não existem vulcões ativos ou eventos como terremotos, porque o Brasil se encontra no centro da placa tectônica, que é um lugar de estabilidade geológica, tá bom? Então, lembre-se, né, que os países que estão perto da bordinha aqui, infelizmente, sofrem com esses tipos de fenômenos. Nós, graças a Deus, estamos aqui no centro da placa, então a gente não sofre com esse tipo de evento, tá? B. Qual que é o nome da placa tectônica que está situado o Brasil? Facinho, né? Se o Brasil tá aqui na placa com o número 6, vocês vão vir aqui, placa sul-americana. Certinho? Facinho, tá? Então, bem retomando o que a gente já tinha feito, né? Já tinha conversado em aula. E esse exercício aí para vocês verem se vocês entenderam tudo certinho. Então, para quem acertou, vai dando certinho, corrigindo aí, tá? Que eu coloquei isso daqui? Ah, tá. Só para lembrar vocês, né? Então, ó, esse mapa aqui, ele traz aonde ocorrem, né, áreas de maior atividade sísmica. Então, onde acontece mais terremoto, onde acontece mais tsunamis. E os pontinhos vermelhos aqui são os vulcões. Então, o que vocês percebem, gente? Que você percebe que onde tem terremoto vai ter vulcão também, tá? Perceba que onde tem pontinho vermelho, tem a área aqui em laranja, tá? Ou seja, o que será que tem em comum aí? O limite de placas tectônicas, tá? Olha lá, ó, aonde tem aqui a bordinha laranja, tem pontinho vermelho. Aonde tem terremoto também vai ter vulcão. Por quê? Porque a gente tá no limite de placas tectônicas. Beleza? Exercício 3. No mapa abaixo é representada a distribuição de ocorrência de terremotos no mundo. Então, de novo, ó, vamos analisar esse mapa aqui, ó. Aonde tem essas linhas azuis são limites de placas tectônicas, tá? E aonde tem pontinhos vermelhos são zonas de terremotos dos continentes, ok? Né? Então, onde tem pontinho vermelho aqui, aonde ocorrem terremotos, né? Compare o limite das placas tectônicas com as zonas de terremoto nos continentes e registre as suas conclusões. Você tem tanto esse mapa quanto este aqui, né? Então, o que a gente percebe, gente, né? Qual é a conclusão que a gente percebe? Que a distribuição geográfica dos terremotos se concentra predominantemente nas bordas das placas tectônicas.
Então, já para comprovar tudo que a gente já falou em outras aulas, né? As manchinhas vermelhas estão próximas dos limites de placas tectônicas. Então, o que vocês vão escrever aí, né? Compare o limite das placas tectônicas com as zonas dos terremotos e registre suas conclusões. Então, vocês vão escrever aí que as zonas de terremoto nos continentes coincidem ou batem com o limite de placas tectônicas. Ou seja, que os terremotos, abalos sísmicos, os tsunamis vão ocorrer predominantemente em áreas de limites de placas tectônicas, certo? Então, mais uma vez aí, para reforçar com vocês que os terremotos, os vulcões, sempre ocorrem em limite de placa e não no centro. Olha só, no centro não tem nada, tudo bem? Exercício 4. Qual a importância das correntes de convecção, né? Então, aqui, ó, ele mostra as camadas da Terra, né? Então, aqui que é essa camada mais fininha aqui é a crosta terrestre, né? Tanto que tem aqui até as falhas que são das placas tectônicas, né? Abaixo da crosta terrestre, a gente tem um manto, né? Que é onde ocorre a dinâmica do magma, né? O magma mais quente. Sobe, chega aqui na superfície, resfria, desce. Chega no centro da Terra, se aquece novamente, sobe e por aí vira um ciclo, né? Na qual esse manto está sempre em movimento, tá? E aqui a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Então, daí eu pergunto, qual que é a importância das correntes de convecção? Então, vocês vão escrever aí que a partir das correntes de convecção, ou seja, o movimento constante do magma faz com que as placas tectônicas se movimentem, tá? E por conta dessa movimentação dessas placas, elas podem se chocar ou se separar, ocasionando aí tanto terremotos quanto vulcões na superfície. Tudo bem? Então, de novo, para quem não se lembra ou para quem não entendeu, a importância delas que a partir do movimento ascendente e descendente, né, do magma, faz com que a crosta terrestre ou as placas tectônicas, que é a mesma coisa, se movimentem. E a partir dessa movimentação, essas placas elas podem se chocar ou se separar. E isso ocasiona aqui na superfície terremotos, tsunamis e vulcões. Tudo bem? Então, essa é a importância. Tudo isso só acontece porque existe aqui um magma que está se movimentando na camada abaixo. Se não tivesse isso daqui, não tinha movimentação de placas, não tinha formação de rochas, não teria terremotos, tsunamis, vulcões, nada disso não teria se não fosse pelas correntes de convecção, tá? Então, elas são importantes nesse sentido. Foi elas que vai trazer, né, a movimentação das placas e ocasionar outros fenômenos aí que a gente já citou durante a aula, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplinho, aqui, né, quando a gente vê no GIF, a gente consegue perceber melhor, né? Então, essa massa, né, quente aqui, que vem da profundeza, faz com que tenha a movimentação das placas tectônicas. Tudo bem? Espero que vocês estejam acertando. E quem tá com resposta incompleta também vai completando, tá bom? Para deixar bem bonitinho, para quando vocês forem fazer alguma prova, alguma atividade, esteja na ponta da língua, tá bom? E exercício 5, que é o último. Com base no que você estudou, descreva o que ocorre quando duas placas tectônicas se chocam e o que ocorre quando duas placas tectônicas se afastam. Então, facinho, né? O que vocês têm que falar? Quando duas placas tectônicas vão ao mesmo encontro, se chocam, sempre a placa mais densa mergulha de volta para o magma e a placa menos densa, ela se dobra. Essa placa que se dobra são chamadas de montanhas, tá? Então, no choque de placas, vocês têm que escrever aí que tem formação de montanhas, tá? Mas vocês têm que explicar todo esse processo que eu comentei com vocês, tá? Então, de novo, para vocês escreverem bonitinho aí, né? No choque de placas tectônicas, sempre a placa mais densa mergulha de volta para o magma e a menos densa vai se dobrando, se dobrando, se dobrando,
formando cadeias de montanhas, tá? Isso que é importante no choque de placas tectônicas. Professora, pode acontecer terremoto, tsunami, vulcão? Pode, tá? Mas o mais importante é vocês falarem que tem formação de montanhas, tá? E o que ocorre quando duas placas tectônicas se afastam da outra? Um exemplo aí, né, de placas tectônicas que se chocam formando montanhas é a placa de Nazca com a placa sul-americana, tá? Choca-se as duas aí, tem a formação da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, tá? E o que ocorre quando duas placas se afastam, né? Então, você tem duas placas aqui e agora elas estão se afastando. Conforme essas duas placas se afastam, aumenta a falha, né? O espaço entre uma placa e a outra. Então, quando aumenta essa falha, abre um espaço para esse magma poder extravasar, tá certo? Então, o que vocês têm que escrever aí? A partir da separação de placas tectônicas, tem a subida, né, do magma até a superfície e se solidifica, tá? O extravasamento de magma e a sua solidificação, formando cadeias de montanhas submarinas, né? Que eu conversei com vocês, que são chamadas de dorsais meso-oceânicas, tá? Por que solidifica mesmo, professora? Porque esse magma ele tá superaquecido, né? Ele tá saindo lá das profundezas da Terra e quando ele chega aqui na superfície a temperatura é bem menor, tá? Então esse magma rapidamente solidifica, tá certo? Formando rochas e também cadeias de montanhas submarinas, tá? Um exemplo aí de duas placas tectônicas que estão se separando é a placa sul-americana e a placa africana, tá certo? Com isso, pessoal, a gente conseguiu resolver aí todos os exercícios. Ah, a professora colocou os exemplos aqui e esquece de mostrar, né? Então, ó, duas placas se chocando, né? A placa mais densa mergulha de volta para o magma e a menos densa se dobra, formando cordilheiras, tá? No caso aqui, como eu comentei com vocês, ó, as setinhas, né? As setinhas quer dizer a direção dessas placas tectônicas, certo? Então, aqui, ó, a placa de Nazca se encontra com a placa sul-americana. E nessa região aqui, ó, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, tá? A mesma coisa quando duas placas vão em sentidos opostos, né? Então, aqui ó, o magma ascende, ou seja, ele sobe até a superfície. Quando ele chega aqui, ele se solidifica, formando cadeias de montanhas submarinas. Que é aqui, ó, a nossa maior cordilheira, né? A maior cordilheira que a gente tem em extensão tá no fundo do mar, né? Ó, porque ela sai desde a América do Sul aqui, ó, corta o Oceano Atlântico inteiro até a região norte, tá? Então, formando aqui as meso-oceânicas, tudo bem? E o exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, a placa sul-americana tá indo para esse lado e a placa africana está indo para este lado, tá? Belezinha, meus amores? Então, com isso, a gente retomou, né, todos os conteúdos que já tinham se falado e resolvemos a lista de exercícios, né? O que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que corrigir, né? Vocês vão assistir essa aula. Para quem ainda não fez, vai fazer. E quem já fez, vai corrigir e me mandar. Quem já me encaminhou, não precisa, tá certo? Mas para aqueles que já me encaminharam, para aqueles que ainda não me encaminharam, vocês têm aí até amanhã para fazer, tá? E outra coisa, mesmo aqueles que já me mandaram, pessoal, olha, corrige para ver se tá tudo certinho, tá? Porque vocês me encaminharam, mas a correção aqui da lista de exercícios só tá sendo feita agora, tá? Para quem ainda tem dúvidas, pode me mandar no WhatsApp que eu tô à disposição, certo? Ainda nessa aula, gente, vocês provavelmente, né, não sei se vocês vão assistir antes ou depois dessa, mas vocês têm uma aula gravada aí de rochas e ciclo das rochas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar uma lista de exercícios, né, junto com esta aula aqui, então não se assustem, porque é o assunto da próxima aula, tá? Vocês vão assistir a aula gravada sobre rochas e vão assistir e vão realizar essa lista de exercícios, tá? Não precisa me mandar, porque daí a gente vai fazer a aula online semana que vem. E daí a gente corrige junto a lista de ciclo das rochas, tá?
Então, de novo, ó, nessa mesma aula aqui, né, no final desta aula aqui, eu vou colocar uma lista de exercícios sobre rochas e ciclo das rochas, tá? Então, vocês têm que assistir a outra aula, que é a gravada, tá? Essa aula gravada Vocês vão assistir essa outra aula gravada e realizar esses exercícios. Daí não precisa mandar para mim, que eu vou realizar a correção delas junto com vocês online semana que vem, tá? No plural também eu vou colocar tudo certinho os horários para vocês não ficarem confusos. Tudo bem? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da correção dos exercícios e se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem que eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Um bom descanso para vocês ou uma boa aula para a próxima aí de geografia. Um beijo, amores, até mais.